Esse aqui é o André Janones antes. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Esse aqui é o André Janones agora. Esse daqui é o Guilherme Boulos antes. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Esse daqui é o Guilherme Boulos agora. Essa daqui é a Simone Tebet antes. Desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Essa daqui é a Simone Tebet agora. Essa daqui é a Marina Silva antes. Aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando Não, você tem dúvida? a posição da senhora. É crime de corrupção. Essa daqui é a Marina Silva agora. Esse aqui é o Geraldo Alckmin antes. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Esse daqui é o Geraldo Alckmin agora. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Se nenhum dos seus deputados na Câmara, o seu candidato a prefeito de São Paulo, a sua ministra do Planejamento, a sua ministra do Meio Ambiente e o seu vice-presidente acreditam nele, você, tonto, vai acreditar? A ilusão vai virar picanha mais cara e dólar a R$6. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Não podemos aceitar para o Brasil. Fala de um erro do seu governo que o senhor acha que foi erro. O senhor não teria feito. Falar alguns palavrões aí de vez em quando e o pessoal leva para um lado completamente diferente. No resto, tudo entendo que fizemos corretamente. O senhor muito militar, muito durão, é isso? É que eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Então é isso aí, choca algumas pessoas. A maneira de falar um pouco grosseira, né? O pessoal me critica. Agora, pessoal, ninguém está procurando um marido para casar com eles, né? Que o marido tem que ser o mais educado possível. Você sabe, em casa, você sabe qual a máxima é minha em casa, né? Manda quem pode, obedece quem tem esposa. Michele manda. Manda quem pode, obedece quem tem esposa. A dona Michele manda na casa? Manda, e às vezes até se irrita comigo. Quem manda mais, a Laurinha ou a Michele? Não, a Michele manda. A Laurinha é minha amiga. Eu consegui trazer a Laurinha para o meu lado aí. Presidente, eu vou fazer essa pergunta que eu acho que é muito importante para o meu público. No seu próximo governo, caso o senhor se eleja, nós temos condição de abaixar o preço, o preço da comida para o povo brasileiro comer melhor e para o povo parar de falar que tem 30 milhões de pessoas passando fome? Ratinho, o preço dos alimentos explodiu no mundo todo. No Brasil foi que menos, cresceu bastante, sim, mas o que foi menos cresceu. E os sinais já estão aí. O óleo de soja estava R$13 o litro, tá? Menos da metade disso. Os produtos da cesta básica, nós zeramos impostos federais e de forma definitiva. Com o incremento da agricultura familiar, que realmente ajuda a levar comida para a mesa do trabalhador, isso vai continuar caindo. Nós demos 400 mil títulos, mais títulos que Lula, Dilma e Temer juntos no Brasil. Ou seja, o Brasil está crescendo, os alimentos vão cair de preço e ninguém precisa se preocupar com desabastecimento ou falta de alimento, que é a mesma coisa no Brasil. Bom, eu vou te dar 2 minutos, presidente. Aliás, já tem todo... Continua aí, vamos lá. Continuar desse jeito, porque fica vamos continuar conversando. Água para o Nordeste. Água para o Nordeste. Era para ter acabado a transposição em 2012. Não acabou. Desviou-se dinheiro e não se fez nada. Assumimos o governo. A transposição do São Francisco, em grande parte, devemos ao ministro Rogério Marinho do Rio Grande do Norte. E concluímos essa obra que estava parada. Por quê? Não roubamos. Fizemos o que tinha que ser feito. Quando você fala em PIX, por exemplo, nós transformamos mais de... Aliás, uma notícia boa, que o Banco Central, o Brasil vendeu o PIX, a tecnologia do PIX, não sei se o senhor está sabendo, mas o Banco Central vendeu para a Colômbia, hoje, para a Colômbia, para o Canadá. Estados Unidos? Não, Colômbia, Canadá e mais eu não vou lembrar outra cidade. É o que acontece, o PIX deu certo. O PIX foi criado pelo nosso Banco Central em 2020. Quando nós criamos o auxílio emergencial, alguns queriam que desse dinheiro para o prefeito. Não, nós demos diretamente para a população, porque ia ter desvio à vontade, né? E grande parte dessa população que recebeu nunca tinha tido uma conta no banco, passou a ter. Daí ele ficou com aquela conta na mão, sem saber o que fazer. Daí o nosso governo, via Banco Central, teve a ideia de criar o PIX. O PIX hoje são mais de 100 milhões de pessoas que usam. E detalhe, Ratinha, não tem taxa.
Você, quando queria transferir dinheiro no passado, você pagava alguma coisa. Não tem taxa e é automático. Os banqueiros não gostaram muito. São mais de 1 bilhão de movimentações por mês. Não tem taxa e não vai ter taxa no meu governo. Então o Pix ajudou a movimentar a economia do Brasil também. E também, você pode ver, estamos aposentando o caixa eletrônico. O cara do comerciante, que funcionava até depois da hora de fechamento do banco, ele continuou. Tá? E quando ele deixava sacar o dinheiro ali, não era assaltado. E acabou o programa, presidente. É 30 minutos só. Presidente, muito obrigado. Né? Muito obrigado, presidente, e boa sorte aí nas eleições. Os governos de esquerda no Brasil entre os anos 2000 e 2018, gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do PT, foram marcados por avanços sociais e econômicos significativos em um primeiro momento, mas também por graves crises econômicas e grandes escândalos de corrupção. Acertos: 2003 cerca de 2013. 1. Inclusão social e redução da desigualdade. A principal conquista foi a retirada de milhões de brasileiros da pobreza e a formação de uma nova classe média, classe C. Programas como o Bolsa Família, Unificação do Fome Zero e outros programas, foram cruciais para a segurança alimentar e a redução da desigualdade de renda, medida pelo coeficiente de Gini. 2. Valorização do salário mínimo. Houve uma política de valorização real do salário mínimo, que quase dobrou em termos reais entre 2003 e 2011, impulsionando a renda das famílias e a economia. 3. Crescimento econômico e estabilidade. Primeiro mandato de Lula e parte do segundo, a economia brasileira cresceu a uma média robusta de cerca de 4,07% entre 2003 e 2010, com políticas macroeconômicas baseadas no tripé, metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, que garantiram certa estabilidade. O país soube navegar a crise financeira global de 2008 com medidas anticíclicas. 4. Avanços na educação e saúde. Houve maior investimento em educação, com o fim da desvinculação de receitas da União, DRU, no setor e a inclusão de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. E 5. Fortalecimento de órgãos de controle. Durante esses governos, houve o fortalecimento e a independência de órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União, CGU, que resultaram em investigações de corrupção sem precedentes na história do país. Erros, cerca de 2014 a 2018, mas com raízes anteriores. 1. Crise econômica. A partir de 2011, e acentuando-se em 2014 a 2016, a economia estagnou e entrou em profunda recessão. Críticos apontam que a política econômica do novo desenvolvimentismo, com maior intervenção estatal, subsídios a setores específicos e uso de bancos públicos, gerou desequilíbrios fiscais e inflação, culminando na perda do grau de investimento e na forte queda do PIB. 2. Endividamento e contas públicas. O aumento das despesas públicas e as manobras fiscais, pedaladas fiscais, que tentaram contornar a lei de responsabilidade fiscal, levaram a um aumento do endividamento público e a piora das contas do governo. 3. Corrupção sistêmica. Os governos foram marcados por grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão e a Operação Lava Jato, que revelou o esquema do Petrolão na Petrobras. A percepção de corrupção estrutural e em larga escala desgastou a imagem dos governos e do Partido dos Trabalhadores, sendo um fator determinante para a crise política que se seguiu. E 4. Polarização política e impeachment. A crescente crise econômica e os escândalos de corrupção alimentaram uma intensa polarização política no país, culminando no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, que dividiu o país e aprofundou a instabilidade institucional.